Olá, galerinha do Brothers TI, beleza com vocês? É o seguinte, eu estou fazendo um estudo aqui dessa biblioteca PDO do PHP, que ela é amplamente usada para fazer conexão com banco de dados e diversas outras coisas na programação em PHP, tá? E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um exercício bacana, que é fazer uma conexão no banco de dados com o PDO e depois fazer uma consulta com o PDO também uh, na nossa tabela previamente criada aqui, tá? No nosso banco de dados. Então, como é que a gente inicia? A gente inicia, tá? Abrindo o PHP aqui, tá? E por que a gente tem duas páginas, né? Em uma a gente vai criar as nossas regras de conexão e na outra a gente vai fazer a consulta, porque é assim que deve ser feito, tá? E como é que a gente faz isso? Primeiro a gente vai declarar uma variável que vai receber uma string com as informações para fazer a conexão no nosso banco de dados. Então você vai colocar o nome que você quiser nessa variável. Eu gosto de colocar o nome host. Então é importante você colocar um nome que faça sentido para você, tá? E como é que a gente faz essa declaração nessa string? É assim, primeiro a gente declara o tipo de banco de dados que a gente vai usar. No caso eu estou usando MySQL, tá? Você poderia usar qualquer outro tipo de banco de dados, mas no caso MariaDB, um Oracle, MySQLite, etc. Então é aqui que você vai declarar o tipo de banco de dados que você está usando. Depois um database user que vai conter, desculpa, um DBName, database user, um DBName que contém o nome do seu banco de dados. No meu caso, o nome é blog, tá? E depois você dá um ponto e vírgula, você vai colocar o host, que é o nome do, que ele vai pedir exatamente o nome do servidor do nosso banco de dados, que é localhost, porque é o meu próprio computador é o servidor do banco de dados, tá? Você poderia colocar aqui o IP do seu computador, que seria 127.0.0.1, mas eu gosto de colocar localhost, tá? Ah, William, de onde que você tirou esse nome blog? Tá aqui, ó. Tá? É o banco de dados que eu criei aqui com a tabela usuários, que já tem algumas colunas, tá? Que depois a gente vai fazer a consulta nelas. Depois a gente vai criar uma variável com o nome que você quiser, tá? Eu vou colocar este nome aqui, dbuser, que vai conter, tá, o nome de usuário que acessa o nosso banco de dados. E depois você vai criar outra variável, dbpass, que vai conter a senha do acesso ao banco de dados. No caso, a minha senha é uma senha vazia, tá? Não é uma senha em branco. Ah, de onde que eu tirei esses dados? Tirei daqui, ó. Para entrar no nosso banco de dados, eu uso esse usuário root, que ele está aqui, e a nossa senha é uma senha vazia, não é uma senha em branco nem com espaço, é uma senha vazia, tá? Então, passou. Então é isso que a gente precisa. E depois nós vamos criar outra variável, tá? Eu gosto de colocar o nome do PDO nela, e ela vai conter e essa variável ela vai fazer a conexão do banco de dados. Então ela vai capturar essas informações aqui para fazer a conexão com o banco de dados. Como a gente faz isso? Criando essa classe aqui, newPDO, tá? É dessa forma que a gente faz a conexão. O que ele exige? As variáveis ali em cima. Host, dbuser e vírgula dbpass. Ok? Então só com isso aqui a gente já consegue fazer a conexão no nosso banco de dados. Vamos entrar em conecta.php, tá vendo que é a página que a gente está usando, e nós já temos um erro. dbname blog, host, localhost, root, dbpass, dbname, database name. Tá certo. PDO, new PDO, opa, new PSO não, new PDO. Então é importante os erros aparecerem, tá? A gente vai digitando, falando. Quando você está programando é importante prestar atenção. Como eu estou falando, eu vou cometer alguns erros, certamente, tá? Então, né, já estamos conectando. Se ele não retornou erro nenhum, quer dizer que está certo. Como é que a gente tem certeza que está certo? Vamos simular um erro aqui, colocando uma senha que na verdade não existe. Ele tem que retornar um erro, tá vendo? Então, nós estamos conectando com sucesso. Agora nós vamos fazer o tratamento desses erros aqui, tá? Deixa eu salvar de novo. Nós vamos fazer o tratamento desses erros aqui, tá? A gente faz isso no PHP com o try catch, ok? Eu vou tentar deixar bonitinho aqui. Try catch. Opa, tá faltando aqui, ok? Tá? Tô tentando aqui deixar mais bonitinho para ficar legal, tá? Para ficar mais fácil de visualizar na aula aí. Então, deixa eu já colocar algumas informações aqui, senão vai dar erro, tá? Então, PDO
PDO exception. Fantástico. E a variável E, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? O que ele está fazendo aqui, tá? Ele está fazendo assim para mim, ó. Tente fazer uma conexão no nosso banco de dados. Se tudo der certo, deixa eu dar uma indentada aqui. Se tudo der certo, exiba a informação conectado com sucesso, tá? Então, novamente, tente fazer uma conexão no nosso banco de dados. Se conectar, exiba a informação conectado com sucesso. Deixa eu salvar. Tá? Se eu não tivesse colocado isso aqui, ele ia dar um erro. Deixa eu confirmar se vai dar um erro mesmo. Dá um erro, tá vendo? Por isso que eu... Opa, Ctrl Z. Por isso que eu coloquei isso aqui antes para ele... Então, quer dizer, a conexão foi feita com sucesso no nosso banco de dados. Tá? E aqui embaixo a gente vai fazer o tratamento de erro. Tá? Então, se ele não conectar, exiba essa informação. Conexão falhou. Muito criativo, né? E vamos dar um ponto e vírgula aqui. Ctrl S. Vamos colocar uma informação errada aqui. Conexão falhou. Tá? Então coloquei uma senha aqui que na verdade não existe. Conexão falhou. Tirei a senha. Tudo ok. Conectado com sucesso. Então é assim que a gente faz o tratamento de erro. Mas então por que eu fiz isso aqui? Por que eu estou fazendo isso aqui? É importante ver isso aqui. Ó. Eu vou concatenar aqui essa variável E que eu estou usando. Tá? Então o que eu estou fazendo? O PDO exception, ele faz a captura de erros, vai jogar esses erros nessa variável, e essa variável vai transferir essa informação de erro para uma função do PHP chamada getMessage, e vai exibir ela na tela. Tá? A função tem que colocar assim. E vai exibir ela na tela, então a gente vai saber que tipo de erro que deu. Então vamos colocar aqui, vamos simular o erro, e está aqui, ó, conexão falhou. Tá? Para ficar mais bonitinho, vamos fazer assim, BR, tá? Conexão falhou, para ficar mais bonitinho. Conexão falhou, erro, tal, tá? Então vamos lá. Conexão falhou, erro, e ele vai dar aqui o tipo de erro, ou seja, o usuário não pode acessar, tal, porque está com problema na senha e etc. Então, se nós simulássemos vários erros, ele ia dar várias informações aqui diferentes. Tá? Então, nós já fizemos o nosso tratamento de erro, ok? Deixa eu só identar aqui, deixar bonitinho, é assim que tem que ficar. Então, nós já fizemos a conexão, então vamos recapitular aqui. Então, a gente declarou uma string que vai conter as informações para conectar no nosso banco de dados, depois o usuário, a senha. A gente aqui faz a conexão no nosso banco de dados, e exibe a informação de conectado com sucesso, caso ele passe pelo try. Então tente fazer a conexão no nosso banco de dados, caso tenha dado sucesso, exibe essa informação que está aqui. Caso dê errado, trate essa informação jogando o erro dentro de uma variável E e exiba a informação. Conexão falhou e o erro da mensagem vai ser exibido aqui no getMessage, ok? Então é isso que a gente fez exatamente, tá? Então vamos lá para o nosso usuário. Antes disso, deixa eu tirar isso aqui, porque a gente não precisa dessa informação, tá? Então a informação saiu. Então vamos lá para o usuário, a gente vai abrir de novo o PHP. Vamos jogar lá embaixo, vamos limpar a tela, que eu sou doente para deixar a tela limpinha. E o que a gente vai fazer primeiro aqui? Opa, o que a gente vai fazer primeiro aqui? Primeiro a gente vai criar uma... Opa, a gente vai primeiro chamar o conecta.php aqui para que essa página receba as conexões com o banco de dados, para que ela possa fazer a conexão com o banco de dados. Como é que a gente faz isso? A gente faz um require once, ou seja, a gente faz uma requisição que seja chamado esse documento conecta.php, tá? Então é isso que a gente está fazendo. A gente está chamando a página conecta.php com todas as características que ela tem aqui para cá. Então a gente não precisa ficar replicando isso aqui em todas as páginas. A gente faz uma página só e invoca essa página com esse comando aqui. Aí como é que eu sei se isso aqui realmente está funcionando? Vamos simular o erro aqui. Porque agora a gente está em outra página já? Não, a gente está no Conecta ainda. Então vamos entrar no Usuários. Acabamos de entrar no Usuários, tá vendo? E vamos simular aqui o erro. Ctrl S. Olha lá. Então quer dizer que deu certo, tá? Então a invocação do mal, a invocação do meu Conecta funcionou. O que a gente vai fazer agora? Primeiro, a gente vai fazer...
a gente vai criar uma variável que vai fazer a consulta no nosso banco de dados. Como é que a gente faz essa consulta? A gente faz assim, a gente faz um select from tabela usuários, tá? Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo uma seleção, puxando todos os dados da tabela usuários, tá? Então dentro do nosso banco de dados tem a tabela usuários, que tem todas essas informações aqui, tá? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai executar essa requisição no nosso banco de dados. Como a gente vai fazer isso? Repetindo a variável. Tá? Eu estou fazendo isso aqui só para economizar memória no computador, tá? No servidor. Eu poderia colocar outra variável, mas a gente coloca essa mesmo. Tá? Então a gente faz o SQL aqui, tá? E a gente vai colocar um PDO. Opa, isso aqui foi difícil para entender isso aqui, tá? Eu sofri um pouquinho, eu sou meio devagar nessas coisas. Tá? Então o PDO ele vai executar uma query que é o nosso SQL, tá? Então vamos lá, eu vou ser sincero, eu sofri para entender isso aqui, porque eu sou devagar nisso aqui mesmo. Então o que acontece? Essa variável SQL vai pegar, vai receber o PDO, o PDO o que é? Ele é a nossa conexão no banco de dados, que vai executar a query dentro da SQL, que é essa query aqui em cima. Da onde eu tirei esse PDO? É isso que eu sofri um pouquinho para entender, sabe? Eu sou devagar mesmo. Da onde que eu tirei esse PDO? Esse PDO vem daqui, ó. A conexão com o nosso banco de dados. Então, o que está acontecendo aqui? SQL vai executar a conexão do nosso banco de dados e depois vai executar essa query aqui em cima que vai retornar as informações que estão aqui nas nossas tabelas, na nossa tabela, tá? E que informações que nós temos nessa tabela a gente já vai ver. Mas primeiro, o que a gente faz? A gente vai fazer um if, tá? O que esse if vai trazer para a gente? Ele vai pegar aquele SQL ali em cima, que está recebendo todas essas informações aqui, tá? Vamos ver que informação que é essa já. Eu selecionei o banco de dados, vamos copiar aqui a requisição, tá? Estamos copiando a requisição, vamos executá-la. Opa, select from, select, será que eu estou selecionando o banco de dados? Será que é isso? Vamos lá, usuários. Era isso mesmo, eu não estava com o banco de dados selecionado, tá? Então vamos lá. O que tem aqui? A gente tem uma tabela com uma coluna com nome, uma coluna com e-mail, uma coluna com senha. E aqui tem 7 registros já, com os nomes dos nossos amiguinhos, tá? O e-mail e senha que a gente criou aqui. Então, o que acontece? A hora que eu estou executando isso aqui, ele está fazendo uma consulta em tudo isso aqui e está jogando todos esses dados dentro do SQL. E o SQL vai receber a conexão com o banco de dados e vai fazer essa requisição aqui em cima, tá? E caso a conexão, caso o SQL que está aqui em cima, eu vou escrever aqui, eu já explico, tá? Porque se eu escrever falando vai ser difícil. Fetch all as usuários. Já vou explicar isso aqui, tá? Então o que acontece? O SQL está recebendo, né, todas essas informações feitas com essa query, tá? Com essa requisição no nosso banco de dados e está mandando tudo para o fetch all. O que o fetch all faz? Vamos ver na documentação oficial do PHP. Ele está falando aqui. O fetch all, né, a função fetch all da biblioteca PDO, ela faz o seguinte, ela retorna um array contendo todos os resultados setados nas linhas que ela está pesquisando, tá? Então, no caso, o fetch all ele vai receber todos esses dados enviados pela variável SQL aqui, e ele vai pegar tudo isso aqui e ele vai transformar em um array. É isso que ele está falando aqui, ó. Retorne um array com todas as informações recebidas, tá? Então por isso que é importante você consultar e como funciona, tá? Tem bastante exemplos da comunidade, etc. Então é por aqui que a gente estuda, tá? Então ele está recebendo, o fetch all está recebendo todos esses dados aqui do nosso banco de dados, tá? E está criando um array. Esse array ele vai ser jogado nessa variável usuários. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar o seguinte. Eu vou criar um for each, tá? Nossa, como eu tenho raiva disso. O que esse for each vai fazer? O for each é assim: para cada registro encontrado, faça o seguinte.
Deixa eu lembrar aqui se é isso mesmo, se eu estou falando direitinho para vocês. Acho que eu tô. Então é isso mesmo, for each. Para cada para cada registro encontrado, você vai fazer o seguinte. Vamos lá, força na peruca. Vamos receber o SQL. Eu estou aprendendo ainda, galera. Esse SQL vai fazer um... Então, desculpe a minha atrapalhada aqui, que eu estou devagar mesmo ainda nisso, mas tudo bem, vamos lá. Então o nosso for each ele vai receber um SQL com... Putz, eu errei feio aqui. Agora que eu estou vendo. Tá? Então vamos fazer de novo essa parte aqui, porque está errado. Tá? Mas vamos lá. O nosso SQL é importante errar para vocês verem que você tem que prestar atenção. Então o nosso SQL ele vai receber um raw count. Opa, raw count. Ele vai usar essa função aqui e eu vou explicar de novo do zero, que eu já expliquei meio errado. Então vamos lá. Vamos esquecer o for each para não confundir neste momento. Então vamos lá. O SQL, o que ele está fazendo aqui? O SQL, o round count, o que ele faz? Ele conta os nossos registros. Então assim, o SQL está recebendo os registros da minha tabela usuário. Então, se o SQL, né, se os dados que estiverem dentro do SQL retornar um número maior que 0, quer dizer que existem informações na minha tabela de dados. Eu tenho que fazer esse tratamento aqui, porque poderia acontecer de não existir nenhum dado. Então ele já não ia passar daqui e não ia seguir o nosso comando a seguir. Tá? Então se o nosso SQL fizer uma busca lá e ele encontrar um registro ou mais, porque aqui ele está falando que tem que ser maior que 0, então embaixo ele vai retornar agora sim o nosso for each, tá? O nosso for each, ok? Nosso for each é lógico, vai receber nosso SQL assim, agora sim o nosso fetch all, tá? Fetch all. Tá acabando, gente. Usuários. Ok. Aqui a gente abre, tá? Então, o que acontece aqui? Então, nosso for each, para cada resultado encontrado dentro do SQL, ele vai jogar, o fetch all vai receber cada resultado e vai jogar nesse carinha aqui. E o que ele vai fazer? Ele vai exibir isso pra gente. Então, não vou colocar string não. Vamos colocar aqui usuários. E o que a gente vai pesquisar aqui? Então é o seguinte, o for each, né, o que ele está falando? Ele vai falar assim, para cada registro encontrado, jogue ele no fetch all, o fetch all vai criar um array para cada registro encontrado e vai jogar esses arrays na tabela usuário. E aqui a gente vai resgatar os dados que a gente quer. Então, os dados estão aqui em usuários. Então, exiba usuários e que informação que a gente quer resgatar? Username. Tá? Username é bom, né? Misturar inglês com português. User underline nome. Se eu fiz certinho, e eu espero que eu tenha feito para não passar vergonha, ele vai exibir aqui na tela os usuários do nosso banco de dados. Olha lá, ele retornou. Tá? Para ficar mais bonitinho, vamos colocar aqui, vamos concatenar um BR aqui, tá? Só para ele pular a linha, senão vai ficar feio. Pronto, olha lá, ele recebeu William Pinheiro, Adriano, Rato, Fefoso, O Fofo, Cleiton Silva, Cleberson Soares, é porque tem 2 registros de Cleberson, tá vendo? Vamos eliminar um, ok. Eliminamos um, ele já deve, vamos atualizar aqui, pronto. Tá? Então ele está retornando todos os nomes, vocês entenderam? Então isso que é bacana. Então quer dizer que deu certo, exatamente o que eu fiz, não passei vergonha. Tá? Porém, eu quero fazer aqui um else. Um else nesse if aqui. Opa, desculpe a minha vergonha. Tá fechando. Else. Eu quero fazer também um tratamento de erro aqui, tá? Echo. Não foi encontrado nenhum registro. É que tem registro na nossa tabela. Depois a gente apaga e faz isso. Não vou fazer isso agora porque senão vai estragar a nossa brincadeira. Tá? Então é assim.
Então ele vai fazer aqui o it, né? Para cada registro encontrado, ele vai buscar o nome, vai pular uma linha e vai exibir o próximo nome até acabar todos os registros encontrados na nossa tabela. Caso ele não encontre nenhum registro na nossa tabela, ele iria exibir isso aqui na nossa tela. Nenhum registro foi encontrado. A gente pode exibir mais informações, tá? Vamos fazer um negócio bacana aqui. Vamos fazer assim, ó. Vamos dar um BR aqui. Vamos concatenar aqui de novo. Opa, deixa eu ver se estou fazendo direitinho. Username. Tá, vai dar certo. Relaxa que vai dar certo. Tá? Já a gente... Pronto, agora sim. Tá? O que a gente vai fazer aqui? Aqui a gente vai resgatar usuários. Vamos repetir. E agora nós vamos pegar user e-mail, tá? User e-mail. Deixa eu só esconder ali as páginas, pronto. Então, vamos dar um salvei aqui. Ai, que bom, não deu errado. User e-mail. Opa, tem que concatenar aqui. Pronto. Agora nós retornamos o usuário e nós retornamos o e-mail, tá vendo? Então, William Pinheiro, tal. Depois com HTML a gente deixaria isso aqui bonitinho, tá? Mas então a gente retornou. O usuário retornou o e-mail, tá pulando uma linha. Vamos pular duas para ficar melhorzinho. Ok. Para visualizar direitinho, tá vendo? Então acho que é isso, pessoal. Deu para entender, né? Ficou bem claro. Então é assim que a gente trabalha com o PDO. No começo, quando a gente vê esse monte de coisa aqui, a gente fala, nossa, que negócio complicado é esse? O que esse cara fez? Mas quando você entende o que faz cada coisa, começa a ficar mais fácil, mais simples. Então é importante isso, tá bom? Vamos só fazer um testezinho aqui. Vamos ver se eu vou passar vergonha. Vamos deletar todos os registros. Deletamos todos os registros. Vamos voltar lá. Vamos dar um Ctrl S aqui. Não foi encontrado nenhum registro. Então quer dizer que o tratamento de erro também deu certo. Certo? Então, eu acho que é isso aí. 22 minutos. Demora mesmo, mas eu estou fazendo isso aqui mais para ajudar eu do que vocês. Porque eu explicando como eu faço as coisas, eu consigo gravar melhor. Eu garanto para vocês que eu explicando isso aqui para vocês, da próxima vez que eu precisar fazer isso aqui, eu vou sofrer muito menos, entendeu? Do que simplesmente eu fazer isso aqui de forma passiva, sem explicar nada, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Valeu, obrigado, até mais. Olá, galerinha do Brothers TI.